Fala galera do nosso canal do YouTube, olha só, são 23 horas e 54 minutos desta quarta para quinta-feira, 22 de abril. Eu cheguei, era por volta de 9h50, 10 horas aqui em casa. Estou aqui na parte de baixo do meu prédio. Cheguei, meus meninos já estavam a dormir. Eu comecei a fazer uma refeição ali e aí comecei a ver o jogo do Clube do Remo, até para vir aqui para fazer esse vídeo. Então, por isso que eu estou fazendo agora, antes de eu me deitar, porque amanhã é cedo para levar as crianças na escola, mas eu quero aproveitar o frescor de eu ter acabado de ver o jogo, vi todo o primeiro tempo, depois eu fui, lavei a louça e vi o segundo tempo, para que eu pudesse vir aqui abaixo com uma forma mais tranquila, sem só os grilos que estão gritando, sem os meus meninos para poderem acordar. Eu vim aqui fazer o vídeo. A verdade é que o que eu vi do jogo, Bahia 1, Clube do Remo 3. Eu vi um time do Bahia forte, tecnicamente muito evoluído, alguns jogadores, Everton Ribeiro, próprio William José, jogadores que já tiveram em outras prateleiras, outros times grandes, jogadores tecnicamente bons, que o Clube do Bahia, o Clube do Remo sofreu nas mãos do Bahia de fato. O Bahia em alguns momentos foi melhor, buscou mais o gol, mas parou na trave, parou nas boas defesas. O Marcelo Rangel trocou mais passes, 565 passes o Bahia trocou, o time do Clube do Remo trocou 226, se eu não me engano, então foi quase duas vezes mais a troca de passes dos jogadores do Bahia, passe vai, teve mais posse de bola, 59 a 31, se eu não me engano ali, 30, é isso, eles tiveram 59% de posse de bola, foi, no primeiro tempo um pouco mais, no segundo tempo o Clube do Remo soube sofrer. A verdade é que eu gostei primeiro da escalação do Léo Condé, ele que entra com os dois Zé, né, Zé Wellington e Zé Ricardo, o Patrick e o Iago Pikachu no meio campo, um quadrado, gostei bastante, o meio campo que ganhou primeiras e segundas bolas, até o lance que o Pikachu sofre, o pênalti ele mesmo converte, é numa jogada em que ele mesmo cria essa situação, entra dentro da área. Gostei dessa escalação inicial, gostei de ter saído na frente, depois eu vi que ele desfrutou muito pouco, né, do gol do Tchamba, faz um gol de cabeça, a bola bate na trave, ele entra e depois ele desfruta muito pouco, o Bahia consegue fazer o gol muito rápido, né, então assim, ele não aproveitou a situação de estar em vantagem ali no marcador muito tempo. O William José faz, depois o Bahia teve mais propriedade para fazer o gol, o Bahia dominou, só que eu gostei da postura do Clube do Remo, postura firme, postura defensiva, montou meio que um cinturão ali, anulou as principais ações ofensivas do Bahia. O Bahia criava, tinha volume, tinha passe, mas não tinha, de fato, propriedade para falar, não, o Bahia tem que estar ganhando esse jogo. Mas não, eu senti em vários momentos que o Clube do Remo estava concentrado no semblante, quando as câmeras aproximavam, eu senti que os jogadores estavam concentrados nas tarefas que teriam que desempenhar ali. E eu gostei desse cinturão, gostei da escalação, só não gostei do Léo Condé ter demorado demais para fazer as substituições. Eu acredito que ele até perde o Gabriel Taliari ali por uma possível lesão devido a esse desgaste que ele teve no jogo, devido a esse demora para fazer essas substituições. Então, assim, como é que eu posso falar? Fazer uma leitura mais célere do jogo também faz para trazer um frescor para a partida, né? Depois, para que a gente tenha uma noção, foi o que eu reparei. Ele, quando traz Diego Hernandes e o Aleph Manga para a partida, são jogadores que tecnicamente são bons e frescos na partida, frescos no jogo. O time do Remo estava sofrendo assim, no sentido de controlou as ações ofensivas do Bahia, mas o Bahia tinha mais posse de bola. Quando você tem mais posse de bola, você corre menos. Então, eles estavam desgastados e ele demora um pouco, demasiado, para trazer esses jogadores para dentro do campo. Então, essa possibilidade de ter mexido um pouco tardio fez com que, se calhar, o Gabriel Taliari desgastasse fisicamente ali nesse sentido. O Pikachu sofre o pênalti e faz o 2-1, depois o Bahia tem um domínio de novo de buscar o gol, mas o Clube do Remo sempre concentrado, sempre firme. Aleph Manga mata o jogo, 3-1, primeira vitória em cima do Bahia, fora de casa, na história lá em Salvador, segunda vitória contra o Bahia nessa temporada 2026, o Rogério Ceni tá um freguesinho do Léo Condé, de fato, tomou 4-1 lá em Belém, agora toma de 3-1, o Clube do Remo fez 7 gols em 2 jogos contra esse time do Bahia, e detalhe, o Bahia quando foi a Belém era um time que estava invicto no Campeonato Brasileiro, um visitante indigesto, venceu o Corinthians na estreia fora de casa, venceu o Vasco da Gama com o gol do Luciano Juba lá no Rio de Janeiro, então era um visitante chato, e o Clube do Remo nem sequer tomou conhecimento, 7 gols em 2 jogos, abre uma vantagem de 2 gols para o jogo da volta, que é fundamental, que é importante demais, essa vantagem de 2 gols, a eliminatória não está decidida para mim, mas a eliminatória, devido ao freguesinho Bahia, a eliminatória ela ganha um peso diferente,
confiante, ela ganha um peso de confiança no vestiário, ela ganha uma primeira vitória fora de casa, ela traz umas nuances positivas para a sequência do Clube do Remo, uma sequência que ele tem o Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro no Bainão, tem um jogo que não vale nada da Copa Norte, mas tem que cumprir, depois já vem de novo o Campeonato Brasileiro e só lá quase na metade do mês de maio ele tem o jogo de volta contra o Bahia, que para mim o Clube do Remo vai passar de fase e é ascender a quinta fase, traz milhões, traz prestígio, traz notoriedade para os jogadores que lá estão, traz uma confiabilidade a mais, jogadores que performaram bem. Para mim, sem sombra de dúvidas, contra o Grêmio e contra o Bahia hoje foram as duas melhores partidas do Clube do Remo. Contra o Grêmio eu trago de volta à tona esse jogo porque eles não ganharam, mas criaram situações. Jogar contra o Grêmio na arena do Grêmio não é fácil, ele não perdeu nenhum jogo lá ainda e o time do Clube do Remo mereceu ganhar. Gabriel Talhari errou um gol perdidíssimo ali dentro do gol, Marcelinho teve chance, o Aleph Manga errou pênalti. Então assim, eu gostei da postura defensiva, postura de leitura de campo, de jogo dos jogadores, eu gostei contra o Grêmio e adorei hoje contra o Bahia. Estou feliz de coração, estou um pouco cansado de fato, porque eu trabalhei no jogo do Goiás contra o Cruzeiro das 18 às 22, cheguei em casa, fui comer, fui ver o jogo, porque eu não poderia vir aqui ver o jogo só pelos melhores momentos, não. Eu vi grande parte desse jogo, primeiro tempo eu passei um pouco acelerando para frente, mas eu vi grande parte do confronto, eu vi o segundo tempo todo, para que eu pudesse vir aqui fresco. O que o Marcelinho jogou hoje, eu gostei. Cara, fazia tempo que eu não vi o Marcelinho entregar uma partida como ele entregou hoje, deixou tudo em campo, jogou, ganhou profundidade, fez cruzamento, fez assistências, passes curtos, passes diagonais. Gostei muito das ações do Marcelinho em campo. Cara, me encantou muito a figura. Para mim, sem sombra de dúvida, se eu pudesse pontuar hoje e dar um prêmio de melhor em campo, era para o Marcelinho. Gostei muito, foi um dos jogadores que mais me saltou aos olhos em termos de qualidade tática e qualidade técnica, mas num todo gostei do Marcelo Rangel, firme, seguro. É bom você ter um goleiro que te entrega tudo isso, essa confiança para o seu sistema defensivo. Quando o momento do seu time estar mais sofredor naquela partida, sofrendo, porque o outro time é mandante, joga bem e tem os jogadores bons, o Marcelo Rangel entrega essa qualidade, entrega essa confiabilidade para os seus jogadores estarem ali performando, que ele vai entregar, ele vai resolver ali atrás, entregando qualidade, entregando segurança para o seu sistema defensivo. Gostei das entradas do Manga e também do Diego Hernandes, não só pelo que o Manga fez o gol, mas às vezes é bom, né? Ele que foi criticado até por mim no jogo contra o Vasco da Gama, que já merecia um banco de suplentes, e foi assim, né? Às vezes o jogador passar para o banco de suplentes não quer dizer que ele não será titular no futuro próximo, quer dizer que ele precisa às vezes passar por uma aula ali, por um momento de um teste ali no banco de suplentes, para que ele volte a performar depois no momento melhor, para que ele consiga enxergar o jogo, consiga refrescar e rejuvenescer também a sua musculatura. Então o banco ele faz bem às vezes para um jogador e ele não entende. Eu não entendia, mas quando entrava também procurava fazer o que o Manga fez, concentrado, ajudou o time, foram substituições positivas para dentro do campo de trabalho, jogadores que estavam um pouco cansados conseguiram entrar e ajudar. Então eu quero destacar o Zé Ricardo, Zé Wellington, o Patrick, o Pikachu também, que fizeram um quadrado no meio campo ali muito bom, um cinturão competindo, um cinturão competitivo, debatendo, duelando nas bolas aéreas, nas bolas de jogo jogado, nas transições que o Clube do Remo conseguiu imprimir. Então eu gostei, para mim foi, sem sombra de dúvida, a melhor partida fora de casa. Faltou uma pontinha de sorte contra o Galo, faltou uma pontinha de sorte contra o Grêmio, mas hoje de certo essa bola entrou, hoje de fato criou, teve situações, não foram tantas as vezes que criou ações ofensivas para terminar na baliza do goleiro do Bahia, mas as que criou conseguiu ser efetivo, conseguiu ser feliz. E isso é o que vale. 2 gols de diferença, não está decidido, mas para mim o Clube do Remo vai avançar na quinta fase da competição, vai adquirir alguns milhões, mas lembrando, esquece esse jogo agora, foca no Bainão, foca no Cruzeiro. Eu vi o Cruzeiro jogando hoje contra o Goiás, é um time que ainda oscila nas mãos do Arthur Jorge, a confiabilidade do torcedor ainda parece que ainda não tem 100%, são jogadores tecnicamente evoluídos. O Arroio, abre o olho com ele, 20 anos, equatoriano, muito bom de bola, móvel, ágil, é um jogador mais elétrico ali dessa linha ofensiva. Caio Jorge, tecnicamente evoluído, se posiciona bem. Matheus Pereira também tem uma qualidade técnica. Lucas Silva ainda entrega posicionamento. O lateral Kaique, muito bom também. Então o Cruzeiro vai duelar contra o Clube do Remo, mas eu vejo fragilidade no sistema defensivo do Cruzeiro. Vi o goleiro Otávio hoje que entrou no lugar do Matheus, ainda instável, não sei se pode ser ele lá no Bainão, mas é hora do Clube do Remo aproveitar e vencer, ascender a 11 pontos. Eu fiz um vídeo, um material anterior, que ele precisa de 10 dos 15 próximos pontos, no mínimo, já para fechar com 18 pontos.
pontos esse período antes da Copa e depois quando voltar a ganhar do Corinthians para fechar aí com 21, ou então mesmo que perca lá em São Paulo, ele conseguir ficar com 18 pontos, que são os números mínimos que o Vitória teve e obteve na temporada 2025, então é hora de vencer, aproveitar essa senda positiva, aproveitar que eles estão no hotel lá em Salvador, ainda vão voltar para Belém com alegria, com sentido de dever cumprido, é descansar na quinta-feira, treina sexta, sábado concentra para domingo performar bem, o torcedor vai se comparecer, fazer um caldeirão ali, o Cruzeiro não é um bicho de sete papões, ele tem ainda um investimento bom, mas ainda é um time que não entrega essa confiabilidade, e eu trabalhei no jogo do Goiás 2, Cruzeiro 2 pela Copa do Brasil, e eu estou falando com credibilidade. Fechou? Fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado, desculpa a extensão do vídeo, mas eu fiquei feliz de descer e vir aqui fazer esse material para vocês, porque vocês merecem, e foi o que eu vi do jogo, estou super mega feliz mesmo de coração, fiquei feliz, porque se eu não tivesse feliz, você acha que eu iria ver o jogo? Você acha que eu estaria ali? Deixava para amanhã, mas não, eu cheguei hoje, vi, fiz questão de ver, fui comendo e trabalhando ali, anotando os dados dos passes, das estatísticas, das chances criadas, como o Marcelinho correu tanto, quilometragem, profundidade, quantos cruzamentos, passes, marcação, faltas sofridas, então eu gostei do que vi, gostei do semblante dos jogadores extremamente concentrados, então parabéns, espero que vocês curtam e gostem desse conteúdo, um beijo grande e até o próximo material, valeu!